Um milionário riu quando a faxineira disse que falava 9 idiomas, mas ela revelou um segredo, no dia em que riram dela. O milionário riu quando a faxineira disse que falava 9 idiomas. Ele riu alto, com a risada de quem nunca precisou pedir nada, e todos na sala o seguiram, como sempre fazem os que dependem do poderoso. Mas o que aconteceu depois mudou para sempre o nome da família Vargas neste país. Gente como você não aprende idiomas, aprende a esfregar chão, disse Alejandro Vargas, sem sequer se virar para olhar. Lá, em seu pulso esquerdo, ele usava um Patek Philippe Grandmaster Chime, avaliado em $10.000. Na parede atrás dele, pendurava um Rufino em tamanho original, avaliado em 4 milhões. E no 42 grau andar da Torre Vargas, um edifício avaliado em 2-3 bilhões de pesos no coração de Polanco, uma mulher com luvas amarelas segurava o esfregão com as 2 mãos e não disse nada. Antes de continuar, querida, se esta história já está te apertando o coração, imagine o que vem a seguir. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Há muitas histórias esperando por você aqui. Valeria Montoya Reis trabalhava há 8 meses no edifício mais alto de Polanco. Chegava às 5h30 da manhã, antes que os executivos começassem a lotar os corredores com seus ternos italianos e sapatos de couro inglês. Ela conhecia cada canto dos 42 andares, as manchas que o café deixava na sala de reuniões do 36 grau andar, o banheiro do gerente financeiro que sempre cheirava a tabaco, embora fumar fosse proibido há 10 anos, a janela do corredor norte que emperrava com o frio e precisava ser puxada 2 vezes para fechar bem. Tinha 34 anos, olhos escuros, profundos, daqueles que parecem guardar mais do que mostram. As mãos trabalhadas? Sim, mas com dedos longos e finos, que sua avó Consuelo sempre dizia que eram mãos de pianista ou de diplomata, agregava a velha, e sorria com aquele sorriso de quem sabe algo que o mundo ainda não descobriu. Naquela manhã de terça-feira, Valeria entrou na sala de reuniões principal do 42 grau andar às 7h15. Tinha que limpar antes da reunião das 9. Passou o esfregão no mármore cor de osso, limpou a mesa de mogno com o pano especial que não deixa marcas, arrumou os copos de cristal em fila perfeita, verificou se os microfones da mesa estavam bem posicionados. Estava terminando quando ouviu os passos. Não eram os passos normais das 9, eram 8h40. Alejandro Vargas Cienfuegos entrou primeiro com a segurança de quem sabe que o espaço lhe pertence. 58 anos, cabelos prateados, penteados para trás, compleição de homem que um dia foi atlético e que agora pagava a um personal trainer para disfarçar os anos. Atrás dele, chegaram 4 pessoas, 2 homens de terno escuro e 2 mulheres de blazer azul marinho. E no final, com certa timidez que destoava do lugar, entrou um homem asiático de cerca de 40 anos, acompanhado de uma jovem tradutora. Valeria recolheu seu balde e se dirigiu para a saída discreta, a que usam o pessoal de limpeza e os mensageiros para não cruzar com os diretores. Mas a porta estava bloqueada pelo carrinho de equipamento audiovisual que acabavam de trazer. Ela ficou no canto. Ninguém a olhou. Sr. Chen, bem-vindo, disse Vargas, estendendo a mão com aquele sorriso calibrado que usava para fechar contratos. Esperamos que a viagem tenha sido confortável. A tradutora começou a falar em mandarim. O Sr. Chen respondeu com uma frase cortês. Inclinou levemente a cabeça. Ele diz que foi uma viagem muito agradável, traduziu a jovem, e que está honrado de estar aqui. A reunião começou. Valeria esperou, quieta em seu canto, sem fazer barulho, com o balde nas mãos. Ela era boa nisso, em se tornar invisível. Havia aprendido desde criança em Oaxaca, quando os adultos falavam de coisas que não queriam que as crianças ouvissem, e ela ficava imóvel em algum canto da casa, observando, absorvendo. 20 minutos depois, quando já parecia que a junta tomava seu próprio ritmo, o Sr. Chen interrompeu com uma pergunta em mandarim. Tossindo. A tradutora franziu a testa ligeiramente, consultou suas anotações e demorou a responder. Perguntou algo. Chen repetiu. E a jovem parecia claramente perdida com um termo técnico do setor imobiliário. Foi um silêncio breve, incômodo. E então do canto, sem pensar 2 vezes, ou talvez pensando demais, Valeria disse em mandarim perfeitamente articulado.
A senhorita pergunta pelo termo de mais-valia diferida em contratos de fideicomisso. No contexto legal mexicano, refere-se ao aumento de valor de um ativo que é registrado até o momento da transmissão de domínio, não antes. O silêncio que se seguiu foi de outro tipo. O Sr. Chen se virou para elas com os olhos abertos. Ele respondeu em mandarim com um sorriso genuíno. Ele diz que é exatamente o que ele queria saber. Traduziu Valeria sem se mover de seu lugar, e que aprecia a precisão. Tossindo, Alejandro Vargas levou 3 segundos para reagir, depois soltou uma gargalhada. Não foi a risada de quem está surpreso, foi a risada de quem precisa diminuir algo que não entende. Ouçam, isso sim que é engraçado, disse olhando para seus colegas. A senhora da limpeza falando chinês. Os 4 executivos sorriram. A tradutora baixou o olhar. Com licença, senhorita, disse Vargas, virando-se apenas para Valeria com aquele tom que os homens poderosos usam quando se dirigem a quem consideram invisível. Quantos idiomas a senhora diz que fala? 9, respondeu ela, com calma, sem inflexão de orgulho ou de desculpa. A gargalhada de Vargas foi mais longa desta vez. 9 idiomas. Repetiu o número como se fosse uma piada. Ora, que maravilha. Ele se virou para o Sr. Chen com um sorriso ainda no rosto. Desculpe o entretenimento, Sr. Chen. Às vezes o pessoal de manutenção se confunde sobre qual é o trabalho deles e depois, quase como nota de rodapé, sem olhar, lá, gente, como você não aprende idiomas? Aprende a esfregar chão. O Sr. Chen não sorriu. Observou Valeria com uma expressão que era difícil de decifrar. Ela sustentou seu olhar por um momento. Depois recolheu seu balde. Encontrou finalmente espaço para sair pela porta lateral e abandonou a sala. No corredor, ela parou. As mãos não tremiam. Isso a surpreendeu um pouco. Havia momentos na vida em que o corpo reage antes da mente e ela esperava que seus dedos estivessem tremendo. Mas não. Estavam firmes ao redor da alça do balde, com os nós dos dedos levemente brancos pela pressão. Ela mordeu o lábio. Não ia chorar. Não. Ela caminhou até o quarto de limpeza do corredor norte. Entrou. Fechou a porta com cuidado. Sentou-se no banco de madeira onde às vezes descansavam entre os andares e, pela primeira vez em muito tempo, tirou o telefone e ligou para Oaxaca. Chamou 3 vezes. Minha filha, a voz de Consuelo, 81 anos, ainda firme como sempre. Abuela. Valeria fechou os olhos. Como você está? Com minhas flores e meu café? E você? O que aconteceu? Você me parece estranha. Nada, abuela. Só queria te ouvir. Houve uma pausa. Consuelo era daquelas pessoas que não precisam de muitas palavras para entender. Alguém te desrespeitou? Perguntou a avó com aquela calma que só os anos dão. Há pessoas assim que acham que o dinheiro lhes dá direito a tudo. Mas você sabe quem é, Valeria. Você sabe de onde vem. Sim, abuela. E o baú? Já abriu? Era a 3ª vez em 1 ano que Consuelo mencionava o baú. O baú velho de madeira escura que estava no quarto dos fundos da casa de Oaxaca desde que Valeria era criança. Aquele com um cadeado que a avó guardava no bolso esquerdo do avental. Ainda não, abuela. Quando você estiver pronta, minha filha, mas não espere demais. Já sou velha. Valeria prometeu visitar em breve. Desligou. Ficou mais 1 minuto no banco, na penumbra do quarto de limpeza que cheirava a desinfetante de pinho e a pano úmido. Depois se levantou, pegou seu balde e saiu para terminar seu turno. No 42 grau andar, o Sr. Chen assinou os documentos preliminares do acordo. Antes de ir embora, enquanto esperava o elevador, perguntou a um dos assistentes quem era a mulher que havia falado em mandarim. Não sei, respondeu o assistente. Acho que é do pessoal de limpeza. O Sr. Chen assentiu lentamente. Que interessante. Tossindo, murmurou em mandarim para si mesmo. Que pessoa tão interessante. Ninguém traduziu, e em algum lugar do corredor norte, Valeria Montoya Reis limpava os vidros das janelas que davam para a cidade inteira e pensava em um baú de madeira escura que há décadas esperava para ser aberto. A tempestade por dentro. Há dores que não gritam. Elas se instalam, sentam-se no centro do peito com a paciência de quem sabe que ninguém vai espantá-las. Valeria Montoya conhecia bem esse tipo de dor. Ela a carregava há anos. Dobrava-a com cuidado, como uma carta que não se pode jogar fora, e a guardava em algum lugar atrás do externo, onde ninguém pudesse vê-la. Naquela noite, em seu apartamento de 40 quadrados metros na colônia Narvarte,
Ela não dormiu. Não foi o choro, não foi a raiva, foi algo mais profundo e mais quieto, a sensação de que algo havia terminado de se quebrar sem que ela pudesse evitar. Levantou-se às 3 da manhã, preparou um chá de camomila que não terminou e sentou-se na cadeira ao lado da janela que dava para o pátio interno. Os vizinhos dormiam. A cidade lá fora fazia seu barulho suave de madrugada, aquele murmúrio constante que às vezes conforta e às vezes machuca. Pensou em Oaxaca, sempre voltava a Oaxaca quando o mundo de cá se tornava pesado demais. Valeria tinha 7 anos quando Consuelo lhe ensinou as primeiras palavras em francês. Não foi em uma escola, não foi com livros didáticos, foi no pátio da casa de adobe, com os vasos de gerânios, em uma tarde de outubro, enquanto debulhavam milhos para a sopa. Bonjour, disse a avó sem anúncio, sem contexto. O quê? Perguntou Valeria. Isso se diz quando você chega a algum lugar e quer que as pessoas saibam que você é alguém que sabe cumprimentar. A avó sorriu. Bonjour, bonjour, repetiu a menina. Nunca perguntou de onde vinha aquele francês. Consuelo falava com um sotaque particular, não europeu, mas misturado com a cadência do espanhol oaxaquenho. E, no entanto, preciso, cuidadoso. Com os anos, Valeria entenderia que sua avó havia aprendido de alguém antes dela, que o idioma era herdado como as mãos longas e os olhos escuros. O mandarim chegou aos 12. Um livro didático comprado no Tianguis, gasto, com anotações a lápis de quem o teve antes. A avó não falava, mas conhecia uma mulher no mercado, a senhora Wu, casada com um oaxaquenho há 30 anos, que aceitou ensinar Valeria em troca de ajuda com a contabilidade do posto de especiarias. Depois veio o inglês, o alemão, o italiano, o árabe aos 22, autodidata com gravações que baixava à noite. O russo aos 26 em um curso que fazia aos sábados na biblioteca pública da colônia Roma, enquanto trabalhava como caixa em uma ferragem. O japonês começou aos 29 e ainda o praticava com podcasts no metrô, com os fones de ouvido, enquanto as pessoas ao redor liam seus telefones. 9 idiomas. Não era um número inventado para impressionar. Era o resultado de 20 anos de madrugadas, de dicionários comprados em livrarias de usados, de conversas buscadas com estrangeiros no metrô ou no parque, dessa fome silenciosa que sua avó lhe havia semeado sem explicar completamente nunca o porquê. Porque há coisas que te pertencem, dizia Consuelo, e nunca especificava quais. Agora, às 3 da manhã na cadeira ao lado da janela, Valeria entendia que a frase tinha mais peso do que pensava quando criança. No dia seguinte, ela chegou ao edifício como sempre, 5h30 da manhã, crachá em mãos. A saudação breve ao guarda de segurança noturno. Bom dia, Valeria. Bom dia, seu Aurélio. Seu Aurélio Pedraza, 62 anos, guarda a 16, com um bigode impressionante e o costume de trazer um saco de amendoins caramelizados que compartilhava com todo mundo que passava por sua cabine entre as 5 e as 7. Vá lá, tome, disse, estendendo o saco. Valeria pegou um punhado e seguiu em direção aos elevadores de serviço. Isso era o bom dos turnos de madrugada. O mundo ainda não havia começado a pesar. Ela trabalhou as primeiras 3 horas sem incidentes. Andares 12 a 19, os dos escritórios médios, aqueles que cheiravam a papel impresso e a café de cápsula. Às 9, ela chegou aos andares altos. O problema começou ao meio-dia. A coordenadora do pessoal de limpeza, Lorena Bustamante, a chamou em seu escritório no subsolo. Lorena era uma mulher de 45 anos, com o cabelo sempre preso, e a expressão de quem leva muitos anos resolvendo os problemas que outros criam. Sente-se, Valeria. Valeria sentou-se. A cadeira em frente à mesa de Lorena tinha uma perna ligeiramente mais curta que as outras, e sempre produzia aquele pequeno balanço que deixava as pessoas nervosas. Valeria o conhecia, sentou-se ereta e não se moveu. Sobre o que aconteceu ontem, começou Lorena. Pausa. Lorena juntou as mãos sobre a mesa. O Sr. Vargas falou com recursos humanos esta manhã. O que ele disse? Que o pessoal de limpeza não deve intervir em reuniões de negócios. Lorena falava com cuidado, escolhendo as palavras como quem caminha por um terreno que não conhece bem. Que foi uma situação incômoda. Eu respondi a uma pergunta técnica que a tradutora não soube responder, em um idioma que eu falo. Eu sei.
O Sr. Chen assinou os documentos. Eu também sei. Lorena suspirou. Valeria, eu te estimo. Você está aqui há 8 meses, e eu nunca tive um único problema com você. Mas o Sr. Vargas tem um jeito de ver as coisas, e a palavra dele neste edifício me querem me despedir. Não, ainda não, mas ele me pediu para mudar sua área de trabalho. Vão te designar os andares de estacionamento do 1 ao 4. Os andares de estacionamento sem janelas, sem luz natural, com o cheiro permanente de gasolina e de cimento úmido, o canto do edifício que todos da equipe de limpeza consideravam o pior destino possível. Valeria não mudou a expressão. Está bem, disse Valeria. Está bem, Lorena. Quando eu começo? Lorena a olhou por um momento, com aquele olhar de quem quer dizer mais e sabe que não pode. Segunda-feira. Valeria assentiu. Levantou-se e saiu do escritório. No corredor, a caminho de retomar seu turno, passou em frente à sala de descanso do pessoal. Lá dentro estavam 3 de suas colegas, Rosário, Guadalupe e a senhora Pilar, que era a mais velha da equipe com seus 68 anos, e a que melhor fazia o pozole quando havia festas de aniversário. Ah, olha, a intérprete, disse Guadalupe ao ver, lá entrar com um sorriso zombeteiro que não chegava a ser mau, mas sim o de quem precisa fazer piada de tudo para sobreviver. E quantos idiomas você disse que fala? 9, respondeu Valeria, servindo-se de um copo d'água. Ah, sim. E de que serviu? Se de qualquer forma te mandaram para os estacionamentos? Guadalupe riu e Rosário também, e até a senhora Pilar soltou um sorrisinho. Valeria bebeu sua água. Ainda não sei para que me serve, disse, mas já vou saber. Houve algo em sua voz que fez Guadalupe parar de rir por um momento, apenas um momento. Depois Valeria deixou o copo na pia e saiu. Naquela tarde, antes de pegar o metrô de volta para Narvarte, Valeria parou em uma papelaria e comprou um caderno de capa dura preta. Não sabia bem para quê. Era um impulso antigo de quando era criança. E Consuelo lhe dizia que quando as coisas ficavam complicadas, era hora de começar a escrevê-las. As coisas escritas não se perdem, dizia a avó. As coisas da cabeça, sim. Na primeira folha, ela escreveu uma única linha. O que me pertence, ninguém vai tirar. Fechou o caderno, colocou-o na mochila, saiu para a rua. 3 dias depois, o Sr. Vargas convocou uma reunião de emergência com todos os diretores de área. O motivo? Uma empresa chinesa concorrente havia contatado diretamente o Sr. Chen, oferecendo-lhe melhores termos. O contrato que estava sendo negociado há 6 meses estava em risco. Valeria soube por seu Aurélio, que soube pela secretária do 38 grau andar, que soube porque os muros dos prédios altos são mais finos do que parecem. Dizem que o Sr. Vargas está muito irritado, disse seu Aurélio, oferecendo-lhe o saco de amendoins, que alguém vazou informações da reunião de terça-feira. Valeria pegou um amendoim. Vazou que informação? Não sei. Algo sobre idiomas, que a tradutora não soube traduzir algo e ela teve que resolver. O guarda parou. Ele a olhou. Ah, foi a senhora. Eu só respondi a uma pergunta. Seu Aurélio assentiu lentamente com a expressão de quem está processando algo que tem mais camadas do que se vê à primeira vista. Pois vamos ver como a senhora se sai com isso, Valeria. Esse Sr. Vargas não é dos que esquecem. Eu sei. E a senhora não tem medo? Valeria pensou na pergunta por um momento. Com honestidade disse, me dá medo perder o emprego. Mas há coisas que dão mais medo que isso. Seu Aurélio não perguntou quais. Talvez ele imaginasse. Naquela noite, Valeria ligou novamente para Oaxaca. Eram 10 horas. A avó ainda estava acordada, como sempre, porque Consuelo Reis de Montoya dormia pouco e lia muito. Abuela, vou aí no próximo fim de semana. Que bom, minha filha. Quero abrir o baú. Silêncio breve. Tem certeza? Não, admitiu Valeria. Mas acho que já é hora. A avó Consuelo não respondeu imediatamente. Valeria ouviu o som familiar ao fundo, o grilo de sempre, o vento que entrava pela janela do corredor, o rangido do piso de madeira quando a avó se movia em sua cadeira. Há coisas aí dentro, disse Consuelo finalmente, que vão mudar o que você acredita saber sobre muitas coisas. Você está pronta para isso? Valeria pensou no Patek Philippe de 180 mil. Pensou na gargalhada de Alejandro Vargas, ecoando pela sala de reuniões de mármore. Pensou nos estacionamentos sem luz natural
onde ia trabalhar a partir de segunda-feira. Sim, disse. Estou pronta. Do outro lado da linha, em Oaxaca, a avó Consuelo sorriu. Um sorriso velho, carregado, daqueles que levam décadas esperando o momento. Então, já venho, disse em voz baixa, quase para si mesma. Já vemos tempos. E lá fora, na Cidade do México, em algum andar alto da Torre Vargas, Alejandro Vargas Cienfuegos assinava documentos com a caneta Montblanc de platina que havia comprado em Genebra, sem saber que a 40 minutos de distância, em um apartamento de 40 quadrados metros em Narvarte, alguém acabava de tomar a decisão que o destruiria. A explosão. Há uma classe de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo que ainda não tem nome. O tipo de silêncio que se instala em uma sala quando alguém acabou de dizer uma verdade que ninguém esperava e todos os presentes estão processando em tempo real. O que significa que essa verdade exista? Valeria Montoya conhecia bem. Era o silêncio que seguiu suas palavras em mandarim na semana anterior. O silêncio de 3 segundos que Alejandro Vargas quebrou com uma gargalhada porque não soube o que mais fazer com ele. Desta vez o silêncio duraria mais. Na quarta-feira seguinte, 12 dias após a reunião com o Sr. Chen, Vargas convocou uma segunda reunião no 42 grau andar. Desta vez, os visitantes eram europeus, 2 representantes de um fundo de investimento com sede em Zurique, um advogado corporativo de Paris e uma consultora de Milão que há 30 anos assessorava fusões transoceânicas. Valeria soube por seu Aurélio, que soube pela secretária do 38 grau andar, que soube porque nos prédios altos a informação viaja pelos dutos de ventilação, igual ao ar-condicionado. Para aquela quarta-feira, Valeria estava há 5 dias nos estacionamentos. Era exatamente como ela havia imaginado, sem janelas, sem luz natural, com o eco do cimento devolvendo cada som duplicado, o cheiro permanente de óleo de motor e de umidade acumulada. As manchas no piso de concreto tinham formas que lembravam mapas de países que não existiam. Ela trabalhava sozinha a maior parte do tempo, apenas com o barulho dos carros entrando e saindo e o zumbido constante dos tubos fluorescentes do teto. Havia algo, no entanto, que ninguém lhe havia tirado: o acesso ao edifício completo entre as 5h30 e as 7 da manhã, antes que os turnos se dividissem por área. Era o protocolo de limpeza geral. Todos da equipe percorriam todos os andares nas primeiras horas e depois se distribuíam para suas zonas designadas. Às 6h45 daquela quarta-feira, Valeria estava no corredor do 42 grau andar. Não planejou, ou planejou, honestamente, depois não soube distinguir entre as duas coisas. Passou o esfregão pelo corredor de mármore, limpou as pegadas em frente ao elevador executivo e quando empurrou o carrinho em direção à sala de reuniões para verificar se tudo estava em ordem antes da reunião das 9, viu que a porta estava entreaberta e que lá dentro já havia 2 pessoas. O advogado de Paris revisando documentos e a consultora de Milão ao telefone falando em italiano com alguém que claramente a estava causando uma grande irritação. Valeria entrou para deixar os materiais de limpeza no armário lateral que era seu trabalho, que tinha razão de estar ali. A consultora italiana não a olhou. O advogado parisiense sim, brevemente, e voltou aos seus documentos. A consultora desligou com um gesto de fastio. Esses italianos são impossíveis, disse em francês, dirigindo-se ao advogado, assumindo que a mulher com o carrinho de limpeza não entenderia. Eles levam 3 semanas mudando os termos do anexo fiscal e agora dizem que precisam de mais tempo. Paciência, respondeu o advogado, também em francês. Eles já assinaram os pré-acordos, não podem voltar atrás sem consequências. Mas a cláusula de arbitragem que Vargas propõe é inaceitável. Se houver uma disputa, ele quer que seja resolvida em tribunais mexicanos. Isso nos deixa sem proteção real. Eu sei. Temos que renegociar essa cláusula antes que ele chegue. E quem faz isso? Você. Seu espanhol é deplorável, Jean-Marc. O advogado fez um gesto de falsa ofensa. Valeria terminou de arrumar os materiais no armário, endireitou-se, pegou seu carrinho e então, da porta, disse em francês: "Se me permitem, a cláusula de arbitragem pode ser renegociada sem a necessidade de rejeitar o contrato base."
Existe um precedente da Suprema Corte Mexicana de 2019 que permite pactuar sede arbitral internacional em contratos de investimento estrangeiro direto, desde que ambas as partes concordem por escrito em um adendo antes da assinatura definitiva. Se Vargas não souber, podem propor a ele como uma concessão menor de sua parte. Ele acreditará que está ganhando algo: o silêncio. O mesmo silêncio de 3 semanas anteriores, mas mais longo, mais profundo. A consultora italiana ficou olhando para Valeria com uma expressão que transitava em tempo real do desconcierto para algo que se parecia muito com respeito. Fala francês? Disse, não como pergunta. E algumas coisas mais, respondeu Valeria em francês. Perfeitamente. Como a senhora se chama? Perguntou o advogado em espanhol agora. Valeria Montoya, e trabalho aqui como limpeza. Tossindo, 42 grau andar. Outro silêncio, este de textura diferente. A consultora italiana, que se chamava Francesca Ritti e que em 30 anos de carreira havia aprendido a reconhecer a inteligência, independentemente do traje que a vestisse, assentiu uma vez, lentamente. Grace, disse. É exatamente o que precisávamos saber. Às 9h12, entrou Alejandro Vargas com sua equipe. Às 9h15, quando as saudações formais terminavam, Francesca Ritti colocou sobre a mesa o tema da arbitragem com a precisão de alguém que já tem a solução pronta. Queremos propor um adendo de sede arbitral internacional, disse. É um precedente de sua própria Suprema Corte de 2019, uma concessão menor de sua parte que resolveria nossa principal objeção ao contrato. Vargas franziu a testa, olhou para seu assessor jurídico que assentiu cautelosamente. É viável, disse o assessor. De onde veio essa informação? Perguntou Vargas. De uma fonte muito confiável, respondeu Francesca com um sorriso calibrado. Uma pessoa com conhecimento jurídico muito preciso do sistema mexicano. Vargas assentiu satisfeito, assumindo que se referia a algum consultor externo que o fundo havia contratado. Não perguntou mais. A reunião avançou. Os documentos circularam. O adendo foi acordado em princípio e, em algum ponto do segundo andar de estacionamento, com o barulho do cimento e os tubos fluorescentes, Valeria Montoya passava o esfregão com movimentos lentos e sistemáticos de alguém que está pensando em outra coisa completamente. O que Valeria não sabia era que alguém a havia visto entrar na sala de reuniões, tossindo naquela manhã. Não era Vargas, não era nenhum de seus executivos. Era um homem que passava 3 dias no edifício, revisando contratos de locação do subsolo, um trabalho rotineiro e chato que o deixava instalado em um escritório provisório no quarto andar com vista para o corredor dos elevadores de serviço. Ernesto Salcedo Garza, 47 anos, advogado corporativo com escritório próprio na colônia Del Valle, cabelos grisalhos, óculos retangulares de armação fina, o costume de sempre levar um pequeno caderno no bolso esquerdo do paletó, onde anotava coisas que outros considerariam insignificantes. Ele observava o edifício há semanas, não os contratos exatamente. O edifício, a Torre Vargas, construída em 2003, sobre um terreno que havia sido adquirido em 1987 por Eduardo Vargas Mendoza, pai de Alejandro, em circunstâncias que Ernesto Salcedo investigava há 4 anos, com a paciência silenciosa de quem sabe que a verdade não desaparece, apenas espera. Naquela manhã, de seu escritório provisório no 4º andar, Ernesto viu Valeria sair dos elevadores de serviço com seu carrinho de limpeza, caminhar até o 42 grau andar e retornar 15 minutos depois com a mesma calma com que havia subido. O que lhe chamou a atenção não foi o movimento, foi a expressão. Não era a expressão de alguém que acabou de limpar um armário. Era a expressão de alguém que acabou de jogar uma peça em um tabuleiro que os outros ainda não viram. Ernesto abriu seu caderno. Escreveu: Valeria Montoya, limpeza, 42 grau andar. Revisar. Fechou o caderno. Continuou trabalhando. Na quinta-feira, Lorena Bustamante chamou Valeria ao seu escritório pela 2ª vez em 2 semanas. Desta vez, a expressão de Lorena era diferente, mais tensa, mais carregada. O senhor Vargas sabe que você esteve na sala de reuniões na quarta-feira. Valeria não respondeu. Eu não sei como ele soube, disse alguém. Lorena juntou as mãos sobre a mesa.
Ele está muito irritado, Valeria. Diz que é intromissão deliberada. Diz que quer que você seja demitida. E o que você disse a ele? Que você é uma funcionária sem antecedentes, que cumpre seu trabalho e que demiti-la sem causa justificada pode gerar um problema legal para a empresa. Pausa. Ele disse que isso não era problema seu. Valeria olhou para Lorena. Vão me demitir. Ainda não sei. Ele me deu 3 dias para apresentar um relatório. Lorena suspirou. Valeria, preciso que você me ajude. Por que você estava naquela sala? Porque entrei para deixar material no armário lateral antes das 7, que faz parte do protocolo geral de limpeza. E porque 2 pessoas estavam falando em francês sobre um problema legal que eu sabia como resolver. Lorena a olhou por um longo momento. E você fala francês? E algumas coisas mais. Outro silêncio. O edifício inteiro parecia estar cheio de silêncios naquela semana. Valeria, disse Lorena finalmente, com a voz mais baixa, quase pessoal. Quem é você de verdade? Era uma pergunta honesta, não retórica. Lorena genuinamente queria saber. Valeria pensou em Oaxaca, no baú. Na sexta-feira, que era amanhã, quando pegaria o ônibus das 7 da manhã e estaria lá antes da tarde. Ainda estou descobrindo, respondeu. Naquela tarde, ao sair do edifício, Valeria cruzou o lobby e esbarrou em um homem que ia na direção contrária. Foi um cruzamento breve, daqueles que normalmente não deixam rastro, mas o homem parou. Com licença, disse, você é Valeria Montoya? Ela também parou, olhou para ele, 4 e poucos anos, óculos de armação fina, um caderno espiando do bolso esquerdo do paletó. Quem pergunta? Ernesto Salcedo. Estendeu a mão. Sou advogado. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Se me permite um momento. Valeria olhou para a mão estendida, apertou-a brevemente. O que você quer saber? Ernesto Salcedo tirou o caderno do bolso, mas não o abriu. Segurou-o entre as mãos como quem precisa ter algo concreto para segurar para dizer o que vai dizer. Sua família é de Oaxaca. Valeria não respondeu imediatamente. Por quê? Porque há um sobrenome em certos documentos que venho revisando há anos, disse Ernesto com cuidado, escolhendo cada palavra. Um sobrenome que aparece em escrituras de propriedade de 1962, 1971 e 1985. Um sobrenome que desapareceu dos registros públicos depois de 1987 de uma maneira que não foi acidental. Pausa. Montoya, disse. Valeria sentiu algo se mover no centro do peito. Não dor, algo mais antigo que a dor. Que documentos? Perguntou. É isso que preciso falar com você. Ernesto a olhou diretamente, e acho que você também precisa saber. O lobby do edifício fervilhava ao redor deles. Executivos saindo, mensageiros entrando, as portas giratórias se movendo sem parar. Ninguém lhes prestava atenção. Eram invisíveis. Um advogado de meia-idade e uma mulher em uniforme de limpeza falando baixo perto de uma coluna de mármore. Na sexta-feira viajo, disse Valeria. Volto no domingo. Na segunda-feira. Então, disse Ernesto. Tirou um cartão do bolso interno do paletó e o deu a ela. Quando quiser, onde quiser, mas não espere demais. Valeria pegou o cartão, olhou-o por um segundo, guardou-o. Por que você está me dizendo isso? Ernesto Salcedo sorriu. Um sorriso sério, sem alegria, mas com algo que se parecia à certeza. Porque o sobrenome Montoya não deveria ter desaparecido desses registros, disse. E porque alguém tem que ser a primeira pessoa a fazer algo a respeito. Despediu-se com uma breve inclinação de cabeça e caminhou em direção aos elevadores. Valeria ficou parada junto à coluna de mármore com o cartão na mão, cercada pelo barulho constante do lobby, sentindo que o chão sob seus pés era o mesmo de sempre e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. O trânsito de Polanco, as palmeiras na calçada, o céu da tarde que começava a ficar com aquela cor laranja opaco que a cidade do México tem nas horas antes da noite. Caminhou até o metrô, no bolso direito do uniforme, um cartão de visita com o nome de Ernesto Salcedo Garza. No bolso esquerdo, o caderno preto com a única linha escrita na primeira folha. O que me pertence ninguém vai tirar. O cerco se fecha. O ônibus das 7 da manhã saía da Central de Ônibus do Sul com pontualidade de relógio suíço. Valeria chegou às 6h45, comprou sua passagem na bilheteria e ocupou o assento da janela na fila 12.
Levava uma mochila pequena com roupas para 2 dias, o caderno preto e o cartão de Ernesto Salcedo, que havia revisado pelo menos 6 vezes desde quinta-feira. Ernesto Salcedo Garza, advogado corporativo, escritório Salcedo e Associados, Colônia del Valle. Nada extraordinário. Um telefone, um e-mail, o endereço do escritório, mas o papel era grosso, de qualidade, do tipo que se manda imprimir com cuidado, e a tinta era azul marinho, não preta. Alguém que escolhe o azul marinho para seus cartões é alguém que pensa nos detalhes. Guardou o cartão, o ônibus arrancou. A cidade foi desaparecendo aos poucos. Primeiro os prédios de Polanco, depois os viadutos do periférico, depois as colônias que vão mudando de textura para o sul, mais compactas, mais vivas, até que a cidade termina de verdade e começa o estado do México e depois a autopista com seus morros e suas nuvens baixas de outubro. Valeria dormiu um pouco. Sonhou com a avó Consuelo no pátio da casa, debulhando milhos e com um baú que tinha um mar dentro. Oaxaca a recebeu como sempre, com aquele cheiro de copal e de terra úmida que a cidade tem nas manhãs, com o barulho suave do mercado que já estava em movimento desde antes das 10, com o sol de outubro que no sul bate diferente, mais horizontal, mais dourado. A casa de Consuelo ficava a 12 minutos a pé do Zócalo, em uma rua de paralelepípedos com buganvílias nas cercas e uma figueira que havia rachado o cimento da calçada há 20 anos, e ninguém teve coração de cortar. A porta era azul, do azul específico que em Oaxaca chamam de azul anil e que não se parece a nenhum outro azul no mundo. Valeria bateu 2 vezes, o ritmo de sempre. A porta abriu antes que terminasse o segundo toque. Consuelo Reis de Montoya, 81 anos, 53, cabelo branco preso em uma trança que lhe chegava à cintura, avental de flores amarelas e azuis, o olhar de quem viu muito e decidiu seguir em pé de todas as formas. As duas se abraçaram no limiar da porta azul, sem dizer nada, com aquele tipo de abraço que não precisa de palavras porque já diz tudo. Você está magra, disse Consuelo, separando-se, pegando o rosto dela entre as mãos para examiná-la. Estou bem, abuela. Magra e com olheiras. Comeu no caminho? Comi. Mentira. A avó já estava se virando para a cozinha. Sente-se. Vou fazer um caldo. Comeram na mesa da cozinha, que era a mesma mesa de madeira de mesquite desde que Valeria se lembrava, com as queimaduras das panelas de gerações na superfície e uma perna que havia sido reparada com parafusos que nunca foram da mesma cor da madeira, e, no entanto, ali continuavam décadas depois, sólidos como sempre. O caldo era de frango com erva santa e xoxotes. Aquela pasta de massa de milho em forma de bolinhas com um buraco no centro que Valeria só havia comido nesta cozinha e em nenhum outro lugar do mundo. Comeu 2 pratos. Consuelo a observou comer com a satisfação silenciosa de quem sabe que alimentar é um ato de amor que não precisa de palavras. Quando terminaram, a avó serviu café e sentou-se em frente a ela com as mãos sobre a mesa. Conte-me, disse. Valeria contou tudo. O senhor Chen, os 9 idiomas, a gargalhada de Vargas, os estacionamentos, a reunião de quarta-feira com os europeus e, no final, no lobby, o homem com o caderno no bolso. Consuelo ouviu sem interromper, com aquela capacidade dos velhos que sabem que ouvir é, às vezes, o ato mais importante que uma pessoa pode fazer. Quando Valeria terminou, a avó bebeu seu café, deixou a xícara. Ernesto Salcedo, repetiu devagar. Você o conhece, não é? Mas conheço esse sobrenome. Há um Salcedo que trabalhava com o tabelião daqui há muitos anos. Não sei se é o mesmo. E o sobrenome, Montoya, nos registros de propriedade. Consuelo a olhou por um longo momento. Depois se levantou da cadeira com aquele movimento cuidadoso dos corpos que já acumularam muitos anos e que aprendem a se levantar com consciência de cada articulação. Venha, tossindo, disse. O quarto dos fundos cheirava a cedro e a papel velho. Era o quarto que sempre estivera ali, com a cama de latão que ninguém usava, a janela com a veneziana de madeira que deixava entrar uma faixa de luz diagonal, e no canto esquerdo, sobre o piso de barro cozido, o baú de madeira escura, ferragens de metal que haviam oxidado com os anos, até virarem de uma cor entre laranja e café. O cadeado pendia da tranca fechada.
Consuelo tirou a chave do bolso esquerdo do seu avental. Era pequena, de metal escuro, com um laço de lã azul marinho desbotado de tanto uso ou de tanto guardar. Seu bisavô Aurélio fez este baú, disse a avó, sem entregar ainda a chave, com madeira de uma árvore que ele mesmo talhou. Disse que era para guardar o que não pode se perder. E o que há dentro? Consuelo olhou para o baú. Em seu rosto passou algo que era difícil de nomear. Não era tristeza exatamente, era mais parecido ao peso de algo que se carrega há muito tempo e que finalmente tem a quem passar. A história verdadeira, disse, a que não está nos livros. Entregou a chave a Valeria. As mãos de Valeria não tremiam, igual aquela tarde no corredor do 42 grau andar, igual a sempre quando as coisas importavam de verdade, suas mãos não tremiam. Era como se o corpo soubesse que nos momentos que contam não há espaço para o tremor. Inseriu a chave. O cadeado cedeu com um clique suave, enferrujado, mas preciso. Abriu a tampa. O cheiro chegou primeiro. Papel antigo, lavanda seca, algo que lembrava o verniz dos móveis velhos. Lá dentro havia 3 coisas bem organizadas. Um maço de cartas amarradas com uma fita vermelha que havia sido brilhante, e agora era de um rosa desbotado. Um envelope de manila grosso selado com cera marrom com a palavra Escrituras, escrita em tinta que havia resistido décadas, e uma fotografia em preto e branco sem moldura que mostrava um homem em pé, em frente a um edifício que Valeria não reconheceu imediatamente. Pegou a fotografia. O homem era jovem, uns 30 e poucos anos talvez, chapéu de palha, camisa de manga longa arregaçada até os cotovelos, um sorriso que não era para a câmera, mas para algo fora do enquadramento. Atrás dele o edifício. Uma construção de 2 andares, fachada de cantaria, uma placa que Valeria teve que aproximar muito para ler. Hotel Montoya, Oaxaca, 1948. Quem é? Perguntou, embora algo nela já soubesse. Seu bisavô, Aurélio, disse Consuelo, sentada na cama de latão, com as mãos cruzadas no colo. O Hotel Montoya, ele construiu com as próprias mãos e com o dinheiro de 15 anos de trabalho nos campos de Veracruz. Era o orgulho desta família, o orgulho deste bairro. Valeria baixou a fotografia. O que aconteceu com ele? O que acontece com as coisas das pessoas que não têm advogados? Disse Consuelo com uma voz que não era de raiva, mas de algo mais frio e mais preciso. Foi tirado deles. As cartas levaram 2 horas para serem lidas. Eram 17, escritas com letra apertada, inclinada, a letra de alguém que aprendeu a escrever adulto e que cada palavra lhe custava. Cartas de Aurélio Montoya a seu filho Rodrigo, o pai de Consuelo, de 1971 a 1984. Cartas que falavam do hotel, dos hóspedes, das boas e más temporadas. E depois, a partir de 1980, cartas que falavam de um homem, Eduardo Vargas Mendoza, pai de Alejandro, fundador do grupo empresarial. As cartas descreviam com a precisão involuntária de quem apenas narra o que vive, o processo pelo qual Eduardo Vargas havia chegado ao bairro com dinheiro e com conexões e havia começado a comprar propriedades. Primeiro as que estavam à venda, depois as que não estavam. A última carta, de dezembro de 1984, dizia: Rodrigo, este homem Vargas veio outra vez. Trouxe um documento que diz que eu lhe devo dinheiro, que assinei um título de crédito com meu terreno como garantia. Eu não assinei nenhum título de crédito. Eu disse que era mentira. Ele me disse que se eu não entregasse o título de propriedade voluntariamente, ele iria ao juiz e o juiz lhe daria a razão de qualquer forma. Rodrigo, eu não sei o que fazer. Você é mais jovem e sabe mais do mundo de agora. Ajude-me. Não havia mais cartas depois dessa. Valeria levantou o olhar, olhou para a avó. O que aconteceu? Rodrigo morava em Guadalajara naquela época. Quando chegou a Oaxaca, o hotel já não era da família. Consuelo olhava para o chão de barro cozido. Seu bisavô, Aurélio, morreu 6 meses depois. O médico disse que foi o coração. Eu sempre disse que foi outra coisa. Valeria não falou. Esperou. Eduardo Vargas vendeu o hotel 2 anos depois, o demoliu e construiu um prédio de apartamentos. Com esse dinheiro, começou o que hoje é o Grupo Vargas. A avó levantou o olhar. Tudo o que esse homem tem, minha filha,
Começou com o que foi roubado de seu bisavô. O quarto dos fundos estava quieto. A faixa de luz diagonal da veneziana havia mudado de ângulo com as horas e agora iluminava o baú aberto, as cartas sobre a cama, o envelope de Manila ainda sem abrir. Valeria pegou o envelope. O selo de cera cedeu com cuidado. Lá dentro havia 5 folhas de papel notarial dobradas em 3. Desdobrou-as. Eram as escrituras originais do Hotel Montoya, assinadas por Aurélio Montoya Gutierrez em 1948, perante tabelião público, com selos e rubricas que o tempo havia tornado amarelos, mas que continuavam perfeitamente legíveis. E na última página, uma nota à mão que não fazia parte do documento oficial, escrita no mesmo estilo apertado das cartas. Estas escrituras são a prova de que isto nos pertence. Guarde-as. Consuelo. Algum dia servirão. Valeria dobrou as folhas com cuidado, colocou-as de volta no envelope. Abuela, disse. Você sabe se essas escrituras ainda têm valor legal? Consuelo a olhou. É para isso que serve aquele advogado que você encontrou? Acho que sim. A avó assentiu lentamente, com a expressão de quem esperou muito tempo e começa a ver que a espera teve sentido. Então, disse, você já sabe o que tem que fazer. Valeria passou o sábado e o domingo em Oaxaca. Caminhou pelo Zócalo com sua avó, comeu no mercado. Dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em semanas. E no domingo à tarde, enquanto Consuelo dormia a sesta, sentou-se no pátio dos gerânios com o caderno preto e escreveu por 2 horas. Escreveu tudo o que havia lido, tudo o que a avó lhe havia contado, datas, nomes, quantias, a história do hotel, o nome de Eduardo Vargas Mendoza, a sequência dos fatos de 1980 a 1987. E no final, na última página que escreveu naquele dia, anotou 3 perguntas. Quanto vale o Grupo Vargas hoje? Quanto valia o Hotel Montoya em 1948, ajustado ao valor atual? O que um juiz precisa para declarar nula uma transmissão de propriedade fraudulenta? Fechou o caderno. Lá fora, no pátio, a figueira da calçada fazia sua sombra sobre o paralelepípedo. As buganvílias estavam no pico de sua cor. Um gato que não era de ninguém dormia sobre o muro. Valeria pensou em Alejandro Vargas Cienfuegos, em seu escritório do 42 grau andar, com seu Patek Philippe e seu Rufino na parede e seus 3 bilhões de pesos em ativos imobiliários. Pensou nele, sem raiva. A raiva é uma emoção de curto fôlego. O que sentiu foi mais parecido com clareza. Na segunda-feira de manhã, às 10 horas, entrou no escritório Salcedo e Associados, na colônia Del Valle. A recepcionista a fez esperar 12 minutos. Depois a levou para uma sala com uma mesa longa e uma janela que dava para um pequeno jardim interno com uma laranjeira. Ernesto Salcedo entrou 2 minutos depois com o caderno no bolso. Valeria, disse, obrigado por vir. Trouxe documentos, respondeu ela, colocando o envelope de Manila sobre a mesa. Ernesto olhou para o envelope, depois para ela. São as escrituras originais do Hotel Montoya, 1948, com nota manuscrita do meu bisavô. Ernesto Salcedo sentou-se, pegou o envelope com cuidado, como quem toca algo que sabe que é frágil e importante ao mesmo tempo. 4 anos, disse, mais para si mesmo do que para ela. 4 anos procurando a origem documental da primeira propriedade de Eduardo Vargas, e ela estava em um baú, em Oaxaca. Levantou o olhar. Em seus olhos havia algo que não era surpresa, mas confirmação. Você sabe o que isso pode significar? Sim, disse Valeria, mas quero que me diga em termos legais. Ernesto abriu seu caderno, deixou-o sobre a mesa sem escrever nada nele ainda. Respirou. Se estas escrituras forem autênticas, e se pudermos provar que a transmissão de domínio de 1987 foi produto de um documento falsificado, disse, então toda a cadeia de propriedade que levou à construção da Torre Vargas em 2003 está construída sobre um ato nulo de pleno direito, o que significa que Alejandro Vargas Cienfuegos, neste momento, ocupa ilegalmente um terreno que pertence à sua família. A laranjeira do jardim interno não se moveu. A luz da manhã entrava horizontal pela janela e fazia brilhar o papel notarial das escrituras que Ernesto segurava nas mãos. Quanto tempo leva um processo assim? Perguntou Valeria. Depende. Com as escrituras originais,
com o dossiê que venho montando há 4 anos e com um bom juiz. Pausa. Menos do que você imagina. E Vargas, o que vai fazer quando souber? Ernesto a olhou diretamente. Já sabe, disse, ou vai saber muito em breve. Ele tem informantes em muitos lugares. Por isso temos que nos mover rápido. Valeria assentiu. O que você precisa de mim? Sua declaração. Acesso às cartas originais e que confie neste processo. Ernesto pegou sua caneta. Você pode fazer isso? Valeria pensou em Consuelo no limiar da porta azul com o avental de flores. Pensou nas cartas de Aurélio. Pensou na fotografia do homem jovem com o chapéu de palma em frente ao seu hotel, sorrindo para algo fora do enquadramento. Sim, disse. Posso. Naquela tarde, enquanto Valeria assinava os primeiros documentos do escritório Salcedo, a 40 minutos de distância, no 42º andar da Torre Vargas, o telefone de Alejandro Vargas Cienfuegos tocou. Era seu advogado de confiança. Alejandro, há um dossiê que você precisa conhecer. Um que está sendo formado há 4 anos e que esta semana acabou de receber o documento que faltava. Silêncio breve na linha. De que dossiê você fala? O que tem a ver com o primeiro terreno de seu pai, o de Oaxaca. Pausa. E tem a ver com um sobrenome que talvez você reconheça. Alejandro Vargas apertou o telefone. Que sobrenome? Montoya. Lá fora, a tarde de outubro caía sobre Polanco com sua cor laranja opaco. O trânsito fazia seu barulho de sempre. As palmeiras na calçada se moviam com o vento que descia das montanhas. No 42º andar, Alejandro Vargas Cienfuegos olhou o Rufino na parede, 4 milhões de pesos. Ele o comprou em um leilão da Christie's em 2018. Muito orgulhoso, muito seguro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não soube o que fazer com as mãos. O que as cartas guardam. Há momentos na vida que não chegam com anúncio. Não tem música de fundo nem luz especial. Chegam nos lugares mais ordinários do mundo. Em uma cozinha que cheira a erva santa, em um quarto com piso de barro cozido, sentada em frente a um baú de madeira que esperava há décadas. Valeria entendeu isso na sexta-feira à noite, depois de ler a última carta de seu bisavô Aurélio, quando o quarto dos fundos ficou em silêncio e sua avó Consuelo a olhou sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que as cartas já não tivessem dito. Mas entender com a cabeça é uma coisa, sentir com o corpo é outra. Isso chegou na terça-feira seguinte, no escritório de Ernesto Salcedo, quando ele colocou sobre a mesa uma pasta azul marinho com o logotipo do escritório no canto, abriu-a e começou a ler em voz alta. A pasta tinha 117 páginas, 4 anos de trabalho silencioso, atas notariais, registros do catastro de Oaxaca, declarações de testemunhas que já eram velhas quando Ernesto as entrevistou e que agora algumas delas já não estavam mais. Começo pelo princípio, disse Ernesto, com a voz de quem contou essa história tantas vezes em sua cabeça, que finalmente poder contar, lá em voz alta, é quase um alívio físico. O princípio era 1947. Aurélio Montoya Gutierrez, 42 anos, nascido em São Bartolo Coyotepec, filho de camponeses, 15 anos trabalhando nos campos de cana de Veracruz, com a determinação silenciosa de quem tem um destino a construir. Retorna a Oaxaca com dinheiro economizado, compra um lote no bairro de Jalatlaco e em 18 meses, com as próprias mãos e com a ajuda de 6 pedreiros do bairro, constrói o Hotel Montoya, 2 andares, 12 quartos, fachada de cantaria verde que brilhava nas manhãs, um pátio central com uma fonte que Aurélio mandou fazer com um artesão de Teotitlán del Valle. As escrituras que você trouxe, disse Ernesto, tocando o envelope de Manila, são respaldadas pelo registro notarial número 847 do arquivo de Oaxaca. O tabelião foi um homem chamado Isaías Rios Pacheco. Já faleceu, mas o registro existe e é autêntico. Valeria ouvia com as mãos quietas sobre a mesa. O hotel funcionou 36 anos, de 1948 a 1984. Ernesto passou páginas. Nesse tempo, a família Montoya pagou pontualmente seus impostos prediais. Há registros no município de Oaxaca de cada um desses pagamentos. O hotel foi rentável, conhecido na região, e em algum momento dos anos 70 chegou a ter lista de espera para as temporadas de Semana Santa e Dia de Muertos. Um hotel que funcionou,
uma família que construiu algo real. Em 1980, continua Ernesto, chega Eduardo Vargas Mendoza a Oaxaca, 40 anos, originário de Guadalajara, com capital obtido de investimentos no setor têxtil, que nunca ficaram totalmente claros nos registros fiscais da época. Compra 3 propriedades no bairro de Jalatlaco, pagamentos à vista, sem crédito, sem hipoteca. Pausa. O dinheiro não tem histórico. De onde vinha? Não sei. Nunca consegui provar. Mas o que consegui provar é o que aconteceu depois. Ernesto procurou uma página específica. Em 1983, Eduardo Vargas apresenta perante o Juizado Cível de Oaxaca um título de crédito supostamente assinado por Aurélio Montoya pela quantia de 800 mil pesos, com o Hotel Montoya como garantia hipotecária. O título de crédito que meu bisavô disse que era falso. Exato. Ernesto a olhou. O problema é que em 1983, o sistema judiciário em Oaxaca era diferente do de hoje. O juiz que recebeu o caso era próximo a certos interesses. Disse com cuidado, escolhendo o eufemismo. A perícia caligráfica foi realizada por um único perito designado pelo próprio juizado, e sua conclusão foi que a firma era autêntica e não era autêntica. Tenho o testemunho de 2 pessoas que conheciam a firma de Aurélio. Um sobrinho que hoje tem 83 anos e que em 1983 era empregado do hotel, e uma vizinha do bairro que assinava documentos com ele regularmente porque Aurélio a ajudava com seus trâmites. Os 2 disseram o mesmo. A firma no título de crédito não era de Aurélio. E por que não disseram na hora? Ernesto fechou a pasta por um momento, deixou-a sobre a mesa com as palmas das mãos por cima. Porque tiveram medo, disse. A laranjeira do jardim interno estava quieta. Lá fora, na rua, um caminhão de entrega freou com o chiado habitual. Aurélio Montoya morreu em junho de 1985, continuou Ernesto. 6 meses depois que o juizado deu sentença a favor de Vargas e ordenou a transferência de propriedade. O médico certificou infarto do miocárdio. Pausa. Ele tinha 79 anos e, segundo todos que o conheciam, estava em boa saúde até que o processo judicial começou. Valeria não disse nada, não chorou. O choro teria sido pequeno demais para o que sentia. Era algo maior que o choro. Era o peso de entender que a história que você acreditava conhecer tem um piso embaixo que você não sabia que existia e que esse piso sustenta tudo mais e que esteve ali o tempo todo. Eduardo Vargas vendeu o hotel em 1987, continuou Ernesto. Comprou uma empresa imobiliária de Guadalajara que o demoliu 2 anos depois e construiu um prédio de apartamentos que foi vendido em partes. Com os lucros dessa venda, Eduardo Vargas capitalizou a primeira empresa do grupo, Vargas Desarrollos Imobiliários, SADC-BV, constituída em 1989. Ernesto fechou a pasta. O Grupo Vargas tem hoje um valor de mercado estimado em 16 bilhões de pesos, disse. A Torre Vargas representa aproximadamente 15% desse valor. Está construída sobre um terreno adjacente ao original do hotel, adquirido também em 1987 em circunstâncias semelhantes, com documentos que tenho razão para acreditar que também são irregulares. Pausa. Mas isso provamos depois. O primeiro é o hotel. Valeria respirou devagar. O que o juiz precisa para declarar nula a transmissão de 1985? As escrituras originais que você tem, o registro notarial do arquivo de Oaxaca, que eu já localizei, os testemunhos do sobrinho e da vizinha, que ainda estão vivos, e uma análise caligráfica moderna do título de crédito original, que ainda existe no expediente do juizado de Oaxaca, porque os expedientes judiciais não se destroem. E a análise caligráfica moderna dirá que a firma é falsa. Já disse Ernesto, e pela primeira vez na conversa, sorriu. Um sorriso breve e controlado, de quem guardou esse momento por muito tempo. Encarreguei a análise há 2 anos de forma privada com o perito mais reconhecido do país em documentoscopia. A firma do título de crédito tem características de traço inconsistentes com as firmas autênticas de Aurélio Montoya, que aparecem em seus pagamentos de imposto predial e nos contratos de obra do hotel. Pausa. O título de crédito é falso.
Sempre foi falso. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio que pesava para baixo, para a terra, para o piso de barro cozido de Oaxaca, para as raízes de uma figueira que havia rachado o cimento de uma calçada há 20 anos. Valeria apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Não chorou. Apenas precisou de um momento para que o peso encontrasse seu lugar. Quando baixou as mãos, sua expressão estava calma. Quando apresentamos a ação, perguntou. Não foi imediato. Ernesto explicou que era preciso preparar o dossiê com cuidado, que um caso assim precisava ser apresentado sem falhas, porque Vargas ia contratar os melhores advogados do país assim que soubesse o que estava por vir e que a diferença entre ganhar e perder estava nos detalhes que eram preparados antes que o outro lado descobrisse. 2 semanas, disse. Precisamos de 2 semanas. Valeria voltou ao edifício na quarta-feira, aos estacionamentos, aos tubos fluorescentes e ao cheiro de óleo de motor. Seu Aurélio a recebeu com seu saco de amendoins. Como foi em Oaxaca? Bem, disse Valeria, pegando um punhado. Muito bem. O guarda a olhou com aquela expressão sua de quem detecta mais do que diz. Você parece diferente, Valeria. Diferente. Como? Como quando alguém encontrou algo que estava procurando, mesmo que não soubesse que estava procurando. Seu Aurélio sorriu sob o bigode impressionante. É assim que você parece. Valeria também sorriu, seguiu em direção aos elevadores de serviço. Na quinta-feira daquela semana, às 6 da tarde, Valeria estava no estacionamento nível 3 quando seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Senhorita Montoya, uma voz masculina, jovem, profissional. Fala o licenciado Fuentes, do escritório Torres e Fuentes. Representamos o senhor Alejandro Vargas Cienfuegos. Valeria deixou o esfregão encostado na parede. O que deseja? O senhor Vargas gostaria de se reunir com você amanhã, se possível, em um local de sua escolha. Pausa calculada. Uma reunião informal para conversar sobre certos assuntos de interesse mútuo. Que assuntos? O senhor Vargas preferiria explicar-los pessoalmente. Valeria olhou para o teto do estacionamento, os tubos fluorescentes, as manchas no concreto com suas formas de países inexistentes. Não estou disponível amanhã, disse. E na segunda-feira também não. Uma pausa do outro lado. Senhorita Montoya, o senhor Vargas está disposto a ser generoso. Se houve um mal-entendido sobre certos documentos históricos que possam ter chegado às suas mãos, tenho certeza de que uma solução que beneficia a todas as partes pode ser encontrada. Valeria entendeu exatamente o que isso significava. Diga ao senhor Vargas. Respondeu com uma voz que não tinha raiva nem urgência. Apenas a clareza de alguém que já tomou uma decisão. Que se ele quer falar comigo, pode falar com meu advogado. Seu advogado. Ernesto Salcedo Garza. Escritório Salcedo e Associados. Colônia Del Valle. Pausa. Tenha uma boa tarde. Desligou. Ficou um momento parada no estacionamento nível 3, com o telefone na mão, ouvindo o eco do concreto e o zumbido dos tubos de luz. Então ligou para Ernesto. Vargas já sabe, disse quando ele atendeu. Eu esperava. A voz de Ernesto era calma. Ele te ligou diretamente um advogado dele. Ofereceram uma reunião, mencionaram ser generosos, e você deu o seu nome. Breve silêncio. Bem feito, disse Ernesto. Isso nos diz 2 coisas. 1, que ele tem a informação, mas ainda não sabe exatamente que documentos temos. 2, que ele prefere negociar antes de chegarmos ao juizado, o que significa que ele tem medo do que há no dossiê. Aceleramos sim o som de páginas do outro lado da linha. Tenho o perito caligráfico disponível esta semana e o tabelião de Oaxaca pode certificar as cópias do registro na sexta-feira. Se tudo correr bem, apresentamos a ação na semana que vem. E o que Vargas faz enquanto isso? O que todos fazem com dinheiro e medo, disse Ernesto. Busca as provas para destruí-las antes que cheguem ao juiz. Valeria processou isso. Nossas provas estão seguras? As minhas levam 4 anos em um cofre de documentos em Monterrey. Pausa. E as suas? As escrituras e as cartas estão em Oaxaca com minha avó. Bem, que fiquem aí por enquanto. E Valeria, sim, tome cuidado. Não com o perigo físico. Não acho que Vargas chegue a isso, mas sim com o que diz, com quem fala, com o que coloca no telefone. A partir de agora, tudo o que for importante, pessoalmente, entendido. Desligou.
No estacionamento nível 3, o eco do concreto devolveu o último som da conversa. O clique suave do telefone ao ser fechado. Valeria pegou o esfregão, seguiu trabalhando. O que Valeria não sabia era que naquele mesmo momento, no 42º andar da Torre Vargas, Alejandro Vargas Cienfuegos ouvia o relatório do licenciado Fuentes com uma expressão que seus funcionários não lhe haviam visto antes. Não era raiva. A raiva era familiar, administrável, conhecida. Era algo mais parecido com reconhecimento, como quando alguém se olha em um espelho em que não esperava se ver. O que eles sabem exatamente? Perguntou. As escrituras originais do hotel, as cartas, e, segundo o que nosso informante no edifício conseguiu descobrir, há um dossiê que está sendo preparado há anos. Um advogado chamado Salcedo. Salcedo. Vargas franziu a testa. Do Vale, o mesmo. Vargas levantou-se, caminhou até a janela. A cidade à noite, do 42º andar, era um mapa de luzes que se estendia até onde o olho podia ver. 16 bilhões de pesos construídos tijolo por tijolo desde 1989. Consigam essas cartas, disse, e as escrituras antes que cheguem ao juizado. Como? Não me importa como. Para isso eu os pago. Naquela noite, Valeria ligou para sua avó. Abuela, ouça bem. Amanhã de manhã, antes que o banco abra, quero que você retire o envelope de Manila e as cartas do baú e as leve para a senhora Remédios. A senhora Remédios era a vizinha de frente, 74 anos, ex-funcionária do município, com um cofre embutido em seu armário desde os tempos em que seu falecido marido guardava as economias da cooperativa do bairro. O que aconteceu? Perguntou Consuelo sem alarme, mas com a atenção total de quem sabe que instruções noturnas não são casuais. Nada ainda, mas alguém pode querer procurar esses papéis. Vargas. Sim, breve pausa. Eu as levo amanhã cedo, disse Consuelo, com a voz de quem esperou 40 anos para ter uma razão para agir e não pretende desperdiçá-la. E peço que Remédios não abra para ninguém, a não ser você ou eu. Obrigada, abuela. Minha filha. Sim, sua bisavô, Aurélio, disse Consuelo com uma voz mais suave, mais profunda. Ele sempre disse que as coisas que são construídas com trabalho e honestidade não se perdem para sempre, que às vezes demoram, mas voltam. Valeria fechou os olhos por um momento. Já estão voltando, abuela, disse. Do outro lado da linha, no pátio da Casa Azul de Oaxaca, Consuelo Reis de Montoya olhou para as buganvílias, que na escuridão pareciam pretas, mas que pela manhã seriam novamente daquela cor magenta vibrante, que ninguém jamais conseguiu igualar. Cuide-se muito, disse. Você também. A armadilha. A quarta-feira chegou com uma névoa baixa sobre a cidade. Daquelas névoas de outubro que na cidade do México fazem com que os edifícios altos desapareçam a meia altura, como se o mundo terminasse no 20º andar e o que houvesse acima fosse outro país. Valeria chegou ao edifício às 5h30 da manhã, como sempre. Crachá. Saudação a seu Aurélio. Amendoins. O ambiente está estranho hoje, disse o guarda, com aquela intuição de quem leva 16 anos lendo os humores de um edifício como se fosse um livro. Ontem à tarde vieram 2 pessoas que não eram daqui. Disseram que eram da manutenção dos elevadores, mas eu não tinha nenhum aviso. E você as deixou passar? Eu mesmo as acompanhei. Estive com elas o tempo todo. Seu Aurélio tocou o bigode. Não mexeram em nenhum elevador. Passaram o tempo todo olhando os corredores do subsolo. Valeria processou isso. Obrigada, seu Aurélio, disse. Se voltarem, me avise. Está se metendo em algo perigoso, moça. Em algo justo, respondeu ela. O que não é o mesmo, disse. Não é o mesmo, admitiu Valeria. Às 9 da manhã, Ernesto Salcedo a ligou. Novidades. Sua voz tinha a atenção controlada de quem gerencia muitas coisas ao mesmo tempo. O licenciado Fuentes, o advogado de Vargas, que te ligou, apresentou ontem um pedido no arquivo de Oaxaca para acessar o expediente notarial número 847, o mesmo que certifica as escrituras do hotel. Eles podem fazer isso? Qualquer um pode solicitar acesso a um arquivo público. O que eles não podem é modificar o que há ali. Mas a tentativa me diz que eles estão buscando encontrar irregularidades no registro que lhes permitam questionar a autenticidade das escrituras
antes que nós as apresentemos. E eles vão encontrar irregularidades. Não, o registro é impecável, mas eles vão levar dias para comprová-lo, e isso nos dá uma janela. Pausa. Há mais alguma coisa? Meu contato no registro público da propriedade de Oaxaca me avisou que alguém também solicitou o histórico completo de transmissões do lote onde ficava o hotel. Eles estão reconstruindo a cadeia de propriedade do outro lado para contrapor o que nós vamos apresentar. Exato. Eles estão com pressa. Isso é bom para nós. A pressa comete erros. Ernesto suspirou. Valeria, preciso que você faça algo hoje. Preciso que você vá ao escritório esta tarde e assine os poderes notariais que me permitem agir em seu nome no julgamento. Com isso em mãos, posso apresentar a ação amanhã de manhã, antes que eles terminem de armar sua defesa. A que horas? Pode ser às 5 da tarde? Estarei lá. O que aconteceu nas horas intermediárias, Valeria entenderia depois como uma sequência de movimentos em um tabuleiro que alguém mais havia desenhado, mas que saiu mal porque subestimou os peões. Às 2 da tarde, Lorena Bustamante a chamou pelo telefone interno. Valeria, há uma situação. Você precisa vir ao subsolo. Não era o tom de sempre. Era mais apagado, mais carregado. O que aconteceu? Melhor que você veja você mesma. Venha ao quarto de arquivos do subsolo 2. O quarto de arquivos do subsolo 2 era o lugar onde se guardavam os expedientes de pessoal, os contratos dos fornecedores de limpeza, as notas fiscais dos últimos 10 anos. Era um quarto ao qual Valeria nunca havia tido razão de entrar. Caminhou para lá com a precaução de quem já passou semanas aprendendo que coincidências em prédios altos não são coincidências. A porta do quarto de arquivos estava entreaberta. Empurrou. Lá dentro não havia ninguém. O quarto era exatamente o que parecia. Prateleiras de metal, caixas de papelão etiquetadas, o cheiro de papel acumulado de anos, uma cadeira no canto, uma mesa pequena com um abajur apagado, sobre a mesa, um envelope sem nome, sem remetente, apenas um envelope de papel manila fechado. Valeria não o tocou. Ficou parada no limiar, olhando o envelope à distância, com a mesma atenção que se dá a um objeto cuja natureza não está totalmente clara. Tirou o telefone e ligou para Ernesto. Há um envelope em um quarto para o qual me chamaram com um pretexto. Ninguém lá dentro, apenas o envelope. Não o toque, disse Ernesto imediatamente. Eu sei. Quem te chamou? Minha coordenadora Lorena Bustamante. Confie nela, Valeria pensou. Lorena era daquelas pessoas que não eram más, mas que trabalhavam em um sistema onde a maldade dos outros se impunha com frequência. Estão te usando, disse. Não acho que ela saiba para quê. Igualmente, não entre mais. Fique no limiar. Tire uma foto do quarto de onde está, sem tocar em nada, e me mande. Valeria tirou a foto. Mandou. 30 segundos depois, Ernesto respondeu. Cenário clássico. Deixam documentos em um lugar onde só você poderia ter, los deixado. Depois alguém relata que você esteve lá. Se esses documentos forem as escrituras originais ou cópias delas, podem argumentar que você as roubou do arquivo do hotel, ou que as falsificou, ou qualquer coisa que suje a cadeia de custódia das provas antes que cheguem ao juiz. E, se as escrituras originais ainda estiverem em Oaxaca com a senhora Remédios, então o envelope está vazio ou contém algo sem valor. O objetivo era que você o tocasse e deixasse suas digitais. Valeria olhou o envelope no limiar. O que eu faço? Feche a porta. Não entre. Vá falar com sua coordenadora e diga que foi ao quarto e não encontrou nada que requeresse sua atenção. Não mencione o envelope. Não faça perguntas e chegue ao escritório às 5. E o envelope? Que fique aí. Se alguém perguntar, você nunca o viu. Encontrou Lorena no corredor do subsolo, com cara suspiro, de quem está esperando algo que não sabe exatamente o que. O que aconteceu? Perguntou Lorena. Não encontrei nada que requeresse minha atenção, disse Valeria com completa naturalidade. Do que se tratava a situação? Lorena piscou, abriu a boca, fechou-a. Pausa. Eu devo ter me confundido. Desculpa. Sem problemas. Valeria já estava caminhando de volta para os elevadores de serviço. Tenha uma boa tarde, Lorena. Lorena assentiu. Subiu para o estacionamento nível 2. Trabalhou as próximas 2 horas com a concentração sistemática de sempre, esfregando o concreto em faixas perfeitas. Esvaziou
os lixos nas estações de reciclagem, verificando se os drenos não estavam entupidos. Às 4h45, assinou sua saída no registro do pessoal. Seu Aurélio estava em sua cabine. Vou embora, seu Aurélio. Cuide-se, disse o guarda, com ênfase particular na última sílaba. Saiu sempre para a rua. Pegou um táxi, não o metrô. Ernesto havia dito que pessoalmente para tudo o que fosse importante, e Valeria havia decidido que isso incluía não ser previsível em seus movimentos. No escritório da colônia Del Valle, a tarde caía sobre a laranjeira do jardim interno com aquela cor específica de outubro que parece emprestada de outro país. Ernesto já tinha os documentos prontos. 3 páginas. Poder notarial amplo para representação em juízo. Valeria os leu devagar, cada cláusula sem pular nada, com a atenção de quem sabe que os documentos importam. Tem perguntas? Perguntou Ernesto. Uma. Se o julgamento prosperar e a transmissão de 1985 for declarada nula, o que acontece com o terreno da Torre Vargas? Aquele que você diz que também foi adquirido irregularmente? Esse é o 2º capítulo. Não o apresentamos agora porque queremos ganhar o primeiro, mas sim, se o padrão for estabelecido juridicamente no primeiro caso, o segundo se torna muito mais fácil de provar. Quanto vale esse terreno hoje? Ernesto ajeitou os óculos. O lote sobre o qual está construída a Torre Vargas em Polanco, segundo a avaliação cadastral atual, tem um valor de 430 milhões de pesos. O valor comercial é consideravelmente maior. Valeria assinou os documentos. Ernesto os recolheu com cuidado, colocou-os na pasta azul marinho e a fechou. Amanhã, às 9h, apresento a demanda no Juizado Civil de Oaxaca, disse. A partir desse momento, Vargas tem 15 dias para responder formalmente. E o que Vargas fará nesses 15 dias? Moverá céu e terra, contratará os melhores advogados, buscará testemunhas, tentará desacreditar a análise caligráfica. Pausa. E provavelmente tentará chegar a você novamente com uma oferta. Não me interessa nenhuma oferta, disse Valeria. Mas é importante que, quando chegar, e vai chegar, você me ligue antes de responder qualquer coisa. Entendido. Ernesto a acompanhou até a porta do escritório. No limiar, parou. Valeria, há algo que quero lhe dizer e que não faz parte do dossiê legal. Ela o olhou. Trabalhei neste caso por 4 anos, disse Ernesto com a voz de quem sai por um momento do tom profissional para ser simplesmente honesto. Comecei porque me deparei com uma irregularidade em um arquivo e me pareceu injusta. Não tinha cliente, não tinha caso formal, apenas a sensação de que algo estava errado e que alguém deveria se encarregar de prová-lo. Por que você me diz isso? Porque quero que saiba que isso não começou quando você apareceu. Começou muito antes, com seu bisavô, com o trabalho de 15 anos nos campos de Veracruz, com o hotel que ele construiu com as próprias mãos. Pausa. Você é a pessoa que fecha o círculo. Não o abre, fecha. Valeria o olhou por um momento. Obrigada, disse. Saiu para a rua. A noite de outubro na colônia Del Valle cheirava a terra molhada e a tortilhas de uma taqueria que já estava abrindo a 2 quarteirões. As árvores da rua tinham aquela densidade de folhagem que só as árvores velhas das colônias que não foram renovadas em décadas possuem. Caminhou até a avenida para pegar o metrô e então o telefone vibrou. Ernesto, novamente. Acabei de receber uma mensagem do meu contato no registro de Oaxaca. Sua voz agora sim tinha urgência. Esta tarde, 2 horas depois que eu falei com você, alguém solicitou acesso de emergência à sala de cofres do Arquivo Geral de Oaxaca, invocando um procedimento de verificação notarial urgente. O nome na solicitação é o do licenciado Fuentes, e o arquivo lhes deu. O acesso está em revisão. O arquivista de plantão os fez esperar, mas eles tentarão novamente amanhã de manhã, quando houver um funcionário diferente. E se acessarem, não podem modificar o registro, mas podem encontrar qualquer defeito de forma, qualquer irregularidade menor que lhes permita argumentar que o documento é questionável. E com um juiz que não seja o mais honesto do mundo, isso pode bastar para atrasar o processo anos. Valeria parou na calçada. O que fazemos? Apresento a demanda esta noite. Não, tossindo amanhã. Esta noite há um procedimento de apresentação de urgência no Juizado Civil Federal
que posso invocar se demonstrar risco de destruição de provas. Ernesto falava com rapidez, mas sem perder precisão. Preciso que me mande agora, por e-mail criptografado, as fotografias de alta resolução que tiramos das escrituras e das cartas no escritório na semana passada. As tenho no telefone. Mande-as. O e-mail criptografado está no cartão que te dei. Há um segundo e-mail com chave que começa com ESG. A chave para criptografar é o número de registro notarial que aparece nas escrituras. 847. Valeria abriu a carteira, tirou o cartão, encontrou o e-mail, abriu o aplicativo de e-mail criptografado que Ernesto lhe havia pedido para instalar dias atrás, sem explicar ainda para quê. Agora entendia para quê. Mandou as fotos, 12 imagens, alta resolução, as escrituras, as cartas, a fotografia do bisavô em frente ao hotel. Recebidas, disse Ernesto 30 segundos depois. Bem, Valeria, escute-me. Vá para casa, não para o edifício, não para o escritório, para sua casa. Durma. Amanhã de manhã, quando acordar, a ação já estará apresentada. Você tem certeza de que vai funcionar? Tenho certeza de que a firma do título de crédito é falsa e que as escrituras são autênticas, disse Ernesto. Do resto, ninguém pode ter certeza completa. Mas fizemos o trabalho bem feito, e aqueles que fazem o trabalho bem feito têm mais probabilidade de ganhar. Com isso me basta. Boa noite, Valeria. Boa noite. Caminhou até o metrô, desceu as escadas, esperou na plataforma com o resto do pessoal da noite de quarta-feira, funcionários voltando, estudantes com mochilas, uma senhora com 2 sacolas do mercado que cheiravam a coentro e tomate. O trem chegou com seu próprio vento. Valeria subiu. Ficou parada junto à porta, segurando o tubo de metal, olhando o mapa de linhas que alguém havia riscado na parede do vagão. Pensou em Alejandro Vargas Cienfuegos, enviando seu pessoal aos arquivos, aos subsolos, ao quarto de arquivos, com o envelope armadilha. Pensou em seu bisavô Aurélio nos campos de Veracruz. 15 anos de trabalho construindo algo do nada. Pensou em Consuelo levando o envelope de Manila para a casa da senhora Remédios ao amanhecer, com o passo firme de 81 anos que ainda sabem para onde vão. O trem parou em Insurgentes, subiram mais pessoas, o vagão foi enchendo. Valeria fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o trem já estava em movimento novamente, levando-a em direção a Narvarte, em direção ao seu apartamento de 40 quadrados metros, em direção à cadeira junto à janela e ao caderno preto e ao chá, que desta vez sim terminaria, porque amanhã de manhã, quando abrisse os olhos, a ação já estaria apresentada. E Alejandro Vargas Cienfuegos, em seu 42 grau andar com seu Patek Philippe e seu Rufino e seus 16 bilhões de pesos, acordaria sabendo que o cerco que ele havia tentado fechar ao redor dela levava 4 anos se fechando ao redor dele. A carta que destrói por dentro. O juizado civil federal em Oaxaca cheirava a papel úmido e a café de ola. Tinha paredes cor creme que em algum momento haviam sido brancas, pisos de mosaico que rangiam em certos pontos específicos e ventiladores de teto que giravam com a lentidão de quem já não tem pressa por nada. Era, pensou Valeria, enquanto esperava na segunda fila de bancos, exatamente o tipo de lugar onde as coisas importantes acontecem sem música de fundo. Haviam se passado 19 dias desde que Ernesto apresentou a ação. 19 dias em que Alejandro Vargas havia contratado 3 escritórios diferentes, havia apresentado 2 recursos de impugnação que o juiz rejeitou. Havia tentado argumentar que as escrituras eram apócrifas e havia descoberto tarde demais que a análise caligráfica de Ernesto era sólida como o concreto do estacionamento nível 3. O perito mais reconhecido do país em documentoscopia não deixou espaço para dúvida. A firma do título de crédito de 1983 tinha ângulos de pressão incompatíveis com as firmas autênticas de Aurélio Montoya. O traço era de alguém que copiava uma firma que havia estudado, não de alguém que a fazia há 80 anos sem pensar. O juiz havia aceito as provas. Hoje era a audiência de depoimento de testemunhas e leitura de documentos. O sobrinho de Aurélio chamava-se Benigno Montoya Sanches, 83 anos, olhos ainda vivos, mãos que tremiam um pouco, mas voz que não. Quando o juiz lhe pediu que descrevesse a firma de seu tio,
Benigno levou um momento. Olhou para suas próprias mãos, depois para o juiz. Meu tio Aurélio assinava com uma rubrica que começava com um A muito grande, quase como um arco. Ele dizia que o Auena era por Aurélio, mas também por aqui estou, que era sua maneira de dizer que toda vez que assinava algo, era um compromisso de verdade. Pausa. O que está nesse título de crédito não tem nenhum A', tem uma linha que alguém fez apressado, sem saber o que estava copiando. Na sala, o silêncio tinha peso. Alejandro Vargas estava sentado na mesa da defesa com 3 advogados ao seu lado e a expressão de quem passa semanas dormindo mal. O Patek Philippe, em seu pulso esquerdo, brilhava sob os tubos de luz do fórum com uma indiferença que parecia obscena. Então Ernesto levantou-se e pediu ao juiz autorização para ler em voz alta um documento incluído no dossiê. Era a última carta de Aurélio Montoya a seu filho Rodrigo, a de dezembro de 1984. Ernesto leu devagar, com a precisão de quem sabe que cada palavra tem peso legal e peso humano ao mesmo tempo. Rodrigo, este homem Vargas veio outra vez. Trouxe um documento que diz que eu lhe devo dinheiro, que assinei um título de crédito com meu terreno como garantia. Eu não assinei nenhum título de crédito. A sala ouviu. Valeria olhava para frente. Não olhava para Vargas. Não precisava vê-lo para saber o que estava passando em seu rosto. Ernesto chegou ao final da carta. Rodrigo, eu não sei o que fazer. Você é mais jovem e sabe mais do mundo de agora. Ajude-me. Dobrou o papel, deixou-o sobre a mesa. O ventilador do teto continuava girando, lento, indiferente. Vargas não disse nada. Seus advogados sussurravam entre si. Um anotava, mas era o tipo de anotação que se faz quando não resta mais nada a fazer. E há que parecer que ainda se trabalha. O juiz anunciou que a sentença seria emitida em um prazo de 10 dias úteis. Enquanto a sala esvaziava, Valeria ficou sentada na banca por mais um momento. Olhou o mosaico do piso, as rachaduras que os anos haviam desenhado entre as peças, cada uma um pequeno mapa de algo que havia se quebrado e que ninguém havia reparado, mas que continuava em seu lugar de qualquer forma, sustentando tudo. Lá fora, nos portais do Zócalo de Oaxaca, Consuelo a esperava como um café de olla e sem perguntas. Sentaram-se as duas em uma das bancas de pedra do jardim central, sob os loureiros que estão ali há mais de um século, e tomaram o café em silêncio, enquanto os pombos caminhavam entre os paralelepípedos, com aquela dignidade particular dos animais que vivem em lugares históricos. Como foi? Perguntou Consuelo finalmente. Benigno leu bem, disse Valeria. Sempre foi bom para falar, esse rapaz. A avó tomou um gole e Vargas calado. Consuelo assentiu. O silêncio dos que sabem que perderam, disse, é o mais barulhento de todos. A justiça. A sentença chegou em uma terça-feira. Ernesto a ligou às 10h12 da manhã. Valeria estava no estacionamento nível 2 com o esfregão na mão, sob os tubos fluorescentes de sempre. Ganhamos, disse Ernesto. 2 palavras. Não precisava de mais. Valeria apoiou o esfregão contra a parede, sentou-se no degrau de concreto da saída de emergência. Não disse nada por alguns segundos. O que diz exatamente? Perguntou o juiz. Declara nula de pleno direito a transmissão de domínio de 1985. Ordena a restituição simbólica do lote original ao patrimônio dos herdeiros de Aurélio Montoya Gutierrez e abre processo penal por falsificação de documento privado contra os executores da fraude, que em 1983 incluíam o advogado de Eduardo Vargas, já falecido, e um perito judicial, também falecido. Pausa. Eduardo Vargas. Morreu em 2011. Não há responsabilidade penal direta sobre ele, mas a nulidade é real e é definitiva. E Alejandro? Alejandro herdou um patrimônio construído parcialmente sobre um ato nulo. O segundo processo, o do terreno da Torre Vargas, eu apresento na semana que vem. Com o precedente de hoje, o juiz do caso federal terá muito pouco espaço para ignorá-lo. Valeria olhou o concreto do estacionamento, as manchas no piso com suas formas de países que não existiam. Quanto tempo para o segundo caso? 6 meses. 1 ano no máximo. Ernesto falava com cuidado, sem prometer o que não podia prometer. Mas Valeria, o de hoje já é irreversível. O nome Montoya está de volta aos registros de propriedade de Oaxaca. Isso não pode ser desfeito.
Depois de desligar, Valeria ficou mais 5 minutos sentada no degrau de concreto. Depois levantou-se, pegou o esfregão e terminou seu turno. As semanas seguintes foram diferentes, sem que nada externo as marcasse como diferentes. O mesmo edifício, os mesmos estacionamentos, os mesmos tubos fluorescentes, seu Aurélio com seus amendoins, mas algo havia mudado na textura dos dias. É como quando, depois de carregar algo muito pesado por muito tempo, você finalmente o coloca no chão. O peso desaparece, mas o corpo ainda se lembra do esforço e precisa de um tempo para acreditar que já não está ali. Ernesto apresentou o segundo processo 4 semanas depois da sentença de Oaxaca. Desta vez, o caso era federal na Cidade do México e o terreno em disputa era o lote de Polanco sobre o qual estava construída a Torre Vargas. A história se repetiu com variações, documentos de 1987, outro processo judicial irregular. Outra afirma que a análise caligráfica determinou inconsistente. O mesmo padrão, o mesmo método, o mesmo homem. Eduardo Vargas Mendoza havia construído seu império com o mesmo instrumento 2 vezes. A audiência principal do segundo julgamento foi em março. Alejandro Vargas chegou com 5 advogados. Usava um terno cinza marengo que Valeria, sem querer, reconheceu como um Brioni de $10 mil. O Patek Philippe no pulso, os sapatos de couro inglês. Mas havia algo diferente nele. Não era o terno nem o relógio. Era algo na postura. Aquele eixo vertical que tem os homens que nunca precisaram pedir nada. Aquele eixo que dá a impressão de que o corpo acredita que o espaço lhe pertence. Esse eixo havia cedido, não muito, apenas alguns graus. Mas Valeria notou isso da segunda fila de bancos e soube que esses graus eram os que separavam um homem do que ele foi do que lhe resta ser. A sentença do caso federal chegou 4 meses depois. O juiz ordenou a nulidade da aquisição do terreno de Polanco de 1987. Estabeleceu que o Grupo Vargas deveria compensar os herdeiros das famílias afetadas pelas aquisições fraudulentas daquele período. O valor de compensação determinado por peritos do tribunal foi de 870 milhões de pesos. O valor atualizado dos terrenos no momento da fraude, com juros de 4 décadas. O Grupo Vargas tinha 90 dias para pagar ou ceder ativos equivalentes. O que aconteceu com o Alejandro Vargas nos meses seguintes foi documentado pelos jornais de negócios com a precisão fria que os meios usam quando os poderosos caem. Vendeu primeiro os ativos mais líquidos, depois os prédios de apartamentos em Guadalajara, depois 3 andares da Torre Vargas, para um fundo de investimento que pagou abaixo do valor de mercado, porque todos sabiam que o vendedor não tinha tempo para negociar. O clube onde almoçava todas as quintas-feiras durante 20 anos foi renovado sem avisar. Quando foi a primeira quinta-feira após a sentença, sua mesa habitual estava ocupada por outras pessoas. O maitre lhe disse, com uma cortesia que era seu próprio tipo de crueldade, que precisaria de reserva, as mãos que haviam assinado contratos multimilionários com caneta Montblanc de platina, assinaram agora documentos de cessão de ativos com uma caneta de plástico azul que alguém deixou sobre a mesa do tabelião. Um repórter que o fotografou saindo do fórum em novembro publicou a imagem com uma legenda que dizia simplesmente Alejandro Vargas após a audiência. Na foto, o Patek Philippe já não estava. Valeria soube de cada um desses detalhes de forma fragmentada. Por Ernesto, por seu Aurélio, pelos jornais que às vezes folhava no metrô, não sentiu satisfação. Exatamente. Era algo mais quieto que a satisfação. Era a sensação de que as coisas haviam encontrado seu lugar. Não seu lugar perfeito, não o lugar onde nada dói, mas seu lugar verdadeiro, o que corresponde ao que realmente aconteceu, sem maquiagem e sem esquecimento. No dia em que assinou os documentos de recebimento da primeira compensação econômica, Ernesto lhe perguntou o que faria com esse dinheiro. Valeria pensou um momento. Ainda não sei tudo, disse, mas sei o primeiro passo. Renunciou ao edifício em uma sexta-feira. Despediu-se de Lorena, que a abraçou com uma emoção, pela qual agradeceu sem explicar tudo. Despediu-se de Rosário e da senhora Pilar, que fez piada de que agora quem ia saber falar 9 idiomas nos estacionamentos. Despediu-se de Guadalupe, que pela primeira vez não teve comentário, e despediu-se de seu Aurélio. O guarda a olhou com sua expressão de sempre, a do homem que há 16 anos lê este edifício como um livro.
e sabe quando um capítulo termina. Para onde você vai, Valeria? Para Oaxaca primeiro, disse ela. Depois veremos. Vai ficar bem. Sim, seu Aurélio. Ele estendeu a bolsa de amendoins caramelizados pela última vez. Valeria pegou um punhado, comeu-os ali mesmo, parada na cabine como tantas manhãs. Cuide-se muito, disse o guarda. Você também. Saiu pelas portas giratórias do lobby de mármore pela última vez. Lá fora, Polanco tinha sua luz de tarde de sexta-feira, aquela luz oblíqua e dourada que faz até os edifícios mais frios parecerem momentaneamente hospitaleiros. Não olhou para cima. Não precisava ver o 42 grau andar. Já havia visto tudo o que havia para ver ali. Epílogo. Aquilo que volta para a escola abriu em uma segunda-feira de janeiro com o sol de Oaxaca, entrando pelas janelas recém-pintadas e 12 crianças sentadas em círculo no pátio de terra batida, onde uma jovem buganvília acabara de dar suas primeiras flores. Chamava-se Escola de Idiomas Aurélio Montoya. Não era grande. Era uma casa de adobe no bairro de Jalatlaco, a 4 ruas do lote onde ficava o hotel, reabilitada com parte do dinheiro da compensação, com paredes caiadas e lousas verdes e janelas que davam para o pátio, e uma cozinha onde a senhora Piedade, vizinha de 60 anos que ensinou o primário a vida toda, preparava água de hibisco para o recreio. Valeria ensinava as aulas da manhã, francês às segundas e quartas, inglês às terças e quintas, mandarim às sextas para os mais avançados, que eram 3, e que chegavam com uma seriedade que a lembrava de si mesma aos 12 anos com um livro gasto do Tianguis. Consuelo vinha todas as manhãs, não ensinava. Sentava-se na cadeira de palha que alguém colocara junto à porta do pátio com seu café e seu tricô, e olhava. Às vezes, as crianças lhe faziam perguntas que não tinham nada a ver com idiomas, como se chamavam as flores da buganvília, se era verdade que na França as pessoas comiam caracóis porque o mandarim se escrevia de cima para baixo. Consuelo respondia tudo, com a paciência de quem tem 82 anos, e entendeu que as perguntas das crianças são o único tipo de pergunta completamente honesto. Um dia, uma menina de 8 anos chamada Sofia lhe perguntou: "E você, quantos idiomas fala, senhora?" Consuelo pensou um momento. "Só um", disse, "mas muito bem." A menina a olhou com uma expressão de quem não está totalmente satisfeita com a resposta, mas decide aceitá-la. Ernesto Salcedo visitou a escola em março. De passagem para uma reunião no município, ficou 20 minutos parado junto à porta do pátio com seu paletó e seu caderno no bolso, olhando Valeria ensinar uma aula de inglês para as crianças menores com uma paciência que ele não esperava e que, no entanto, tinha todo o sentido do mundo. Quando a aula terminou, Valeria saiu para o pátio e o encontrou ali. "Não precisava vir", disse. "Queria ver como ficou", disse ele. Olharam os dois o pátio, as crianças correndo no recreio, a jovem buganvília, a senhora Piedade com a jarra de água de hibisco, Consuelo em sua cadeira de palha com o tricô no colo. "Ficou bem", disse, tossindo Ernesto. "Sim", disse Valeria. Ernesto tirou o caderno do bolso, abriu-o, mostrou a última página escrita. Era uma única linha com a letra apertada e inclinada de sempre. Escola de Idiomas Aurélio Montoya, inaugurada. Caso encerrado. Valeria o olhou. Assim terminam todos os seus casos, com uma linha no caderno. "Os bons, sim", disse ele. Naquela tarde, depois que as crianças foram embora e a senhora Piedade arrumou a cozinha, e Ernesto se despediu rumo ao município, Valeria e Consuelo ficaram sozinhas no pátio. A tarde de janeiro em Oaxaca tem uma luz particular, quieta, sem pressa, da cor exata da lembrança quando é boa. Consuelo havia deixado o tricô na cadeira, olhava a buganvília. "Sabe o que seu bisavô Aurélio me disse no dia em que terminou o hotel?" perguntou, sem virar. "Não disse que não o havia construído para ele, que o havia construído para os que viessem depois." Pausa. "Naquele tempo eu era muito jovem e não entendi bem. Pensei que falava de seus filhos, de seus netos, e não falava disso." Consuelo virou-se para ela. Em seus olhos havia algo que era ao mesmo tempo muito velho e muito novo. "Falava disso", disse, apontando para o pátio com um gesto suave. Dos 12 meninos que esta manhã aprenderam a dizer bonjour, Valeria olhou o pátio vazio, a terra batida onde haviam estado os 12 pares de sapatos, as cadeiras em círculo, a lousa verde com as primeiras palavras do dia, ainda escritas. "Bonjour, bom dia.
Good morning. Pensou em Aurélio Montoya com seu chapéu de palha em pé em frente ao hotel recém-terminado, olhando algo fora do enquadramento da fotografia, sorrindo para algo que ela não havia conseguido ver. Agora sabia o que era. Era isto. Era exatamente isto. Abuela, disse. Mija, obrigada por guardar o baú. Consuelo não respondeu imediatamente. Pegou sua xícara de café, que já estava frio, e tomou mesmo assim, porque café frio no pátio da tarde também é uma forma de estar no mundo. Obrigada a você, disse finalmente, por abri-lo. A buganvília moveu suas flores com o vento que descia das montanhas. Os pombos do bairro caminhavam entre os paralelepípedos da rua com sua dignidade de sempre. Em alguma casa próxima, alguém preparava o jantar e o cheiro de epazote, e alho saía pela janela e se misturava com o cheiro de terra e de copal que o Oaxaca tem ao entardecer e que não se parece a nenhum outro cheiro no mundo. Valeria Montoya Reis sentou-se ao lado de sua avó no pátio da escola, que levava o nome de seu bisavô, e pela primeira vez em muito tempo, não teve que morder o lábio para não chorar. Chorou, com calma, com gratidão, com a paz absoluta de quem carregou algo muito pesado e finalmente o colocou no lugar que lhe correspondia. E as lágrimas, sob a luz quieta da tarde de janeiro em Oaxaca, não se pareciam com dor, pareciam com retorno. Fim. Aquilo que se constrói com trabalho e com honestidade não se perde para sempre.